pilantra, cafajeste. Ele lançou o vídeo de Holodomor, o primeiro vídeo, que ele lançou há uma semana atrás. Esse primeiro vídeo é para desmentir uma ideia fajuta. Olha só, já que você fez esse comentário, eu preciso me estender. A primeira vez que eu tive um desaforo, um desencontro perante minha vida política no Twitter, na verdade a segunda vez, né? Porque a primeira vez foi quando eu entrei, que eu disse que quem apoia o coral, quem apoia o coroado em inglês, tá a um pé de apoiar o fascismo, né? E o rapaz não aceitou isso e a rechaçou, me humilhou. Não sei nem por onde ele anda mais, é o Felipe Baca, né? Não sei nem por onde ele anda. E hoje em dia eu discordo, eu acho que o coroado era muito pior, né? Mas enfim. A segunda vez que eu tive uma desavença política no Twitter foi quando eu estava de suástica, né? Estava usando a minha mandi e uma pessoa que era artista comentou pra mim: "Aê, meu irmão, como é que pode um vagabundo desse ter a coragem de colocar uma porra dessa que lembra assassinato, eugenia, sei lá o que, blá blá blá, BBB." Aí o nome do inquilino era fulano de tal, fulano de Bal, artista, com uma foice e um martelo. Uma foice e um martelo. Aí eu peguei o print, printei de novo a foice e martelo e mencionei Holodomor. Eu comentei: "Ah, o meu remete a isso, o seu remete a isso, se for assim o caso. Bora crescer um pouco?" Aí ele começou a rir. Começou a rir. Aí eu: "Você está rindo do Holodomor?" E a resposta seguinte dele foi: "Você acabou de confirmar que é um nazista. Você acabou de confirmar que é um nazista, seu lixo. Nunca mais chegue perto de qualquer postagem minha. Você é a pior coisa que eu já vi nesse site." E me bloqueou. E eu não entendi. E eu não entendi. Eu fiquei horas. Eu mencionei o Holodomor e ele simplesmente disse que isso me confirmou como nazista. Eu olhei de novo, né? Pera aí. O cara me acusou de hitlerismo porque eu uso uma suástica. E eu fui lá e coloquei ele também contra a parede que, porventura, ele usa a foice e martelo e a foice e martelo é responsável pela Holodomor. Se for assim o caso, qualquer representação e anicrômica, né, de imagem, é uma representação remetente a assuntos diversos. Se for ao caso, você vai estar respondendo por atrocidades que você não quer responder, porque sim. Mas ainda assim tem um detalhe, de que a que eu uso não é a que o Bigode colocou no mundo. Mas a foice e martelo foi Stalin e a turminha do barulho. Foram eles mesmo, né? Não são assuntos diversos. A primeira manifestação da imagem foice e martelo foi ali. Enquanto a cruz gamada tem manifestações na Europa, tem manifestações na América, tem manifestações na Ásia, tem manifestações em todos os campos, de maneiras homólogas, análogas, de inúmeras maneiras. E a que eu estou usando não é a que aquele otário usou, ponto. Já a foice e martelo é sim a que o fulano usou em um período aí no início do século XX. Mas eu não estou julgando por isso, eu estou fazendo isso como argumento deles. Ali, colocado por aquele rapaz especificamente. De que se eu estou usando uma imagem de uma coisa que for, de um talismã, de um amuleto, que esse amuleto vai se remeter a
coisas que foram trazidas de maneira popular à humanidade, e esse próprio ser está usando uma desgraça de uma imagem que tem como um dos seus acervos o Holodomor, ou você é um grande assassino assumido, ou você é um hipócrita. E foi isso que eu escancarei no post. Só que aí ele me deu um contraponto. Ele virou o jogo. Ele me chamou de nazi. Eu não entendi. Eu fiquei, cara, o que aconteceu aqui? E depois de um tempo, eu fiquei pensando. E eu fui vendo, fui pinguelando assim. Castanhari. O Castanhari, ele nunca foi um. Ele nunca foi um homem de fontes, né? O documentário dele sobre a ditadura militar é bem ruim. O documentário dele sobre a guerra é bem ruim. Nós aqui na End, infelizmente, já perdemos, né? A nossa avaliação. Mas o documentário dele sobre o Japão é péssimo. Cheio de problemas. Cheio de problemas, de omissões, de invenções. Ele literalmente comete racismo. Absurdo, assim, absurdo. Ah, é muito bom que o Castanhari ele comete racismo capitalista, porque ele fez aquele gancho só pra pagar pub. A pubzinha dele que dava agrado, né, pra Netflix, ele foi lá e foi racista. Porque pode, vamos lá. Enfim, prosseguindo, eu sempre pedi pra que as pessoas, se vocês não entenderam o ponto, né, eu acho que algumas pessoas não devem ter pegado. O Nobunaga tinha ele tinha não vou dizer guerreiro, né? Mas ele tinha como um dos seus braços o Yasuke. E o Yasuke era um provável moçambiquenho. Negro, de quase 1,90 m, padrões japoneses, ele era um titã, não é mesmo? E uma das fontes diz que o Nobunaga ele faleceu por um ataque do Yasuke. Só que essa fonte foi posteriormente comprovada feita por um racista. Queriam denegrir a imagem do negro no Japão e colocaram a culpa no Yasuke porque sim. Por simplesmente sim. E essa razão é já hoje abandonada porque é uma fonte racista. E o Castanhari usou como ponte para propagandear que tem uma série na Netflix chamada O Yasuke. Se você quer saber mais sobre a história desse cara, você vai para Netflix. Mas em nenhum momento ele mencionou que isso era uma possível ideia racista. Não, ele só mencionou assim: uma das possibilidades foi que o Yasuke matou ele. Muito provavelmente o Yasuke foi quem ceifou a vida do Nobunaga. Você quer conhecer mais sobre a vida do Nobunaga? A vida do Yasuke? Na Netflix temos uma série animada em anime sobre a vida do Yasuke. Mentira. Uma merda aquela série. Não tem porra nenhuma a ver sobre a vida do Yasuke. Mas aí como pagaram? Aí ele tem que fazer a propaganda e ignorar a existência, a imbecilidade, né, por trás da série. Mas enfim. Prosseguindo. O Castanhari, ele tem suas fontes questionáveis. Um dos picos de fontes questionáveis dele foram 2 episódios. O episódio da Venezuela, que ele se retratou e excluiu o vídeo após a publicação, porque a Venezuela estava passando por alguns problemas nos períodos de 2016, 2017, e ele fez um vídeo comentando que não tinha quase nenhum problema acontecendo na Venezuela. E isso foi muito mal visto pelo público e o que seja. Ele decidiu deletar a exibição daquele vídeo. E o que pra mim é o mais lindo de todos, que é o de Karl Popper. Ele fez um shorts baseado em uma porra de uma tirinha. E nessa tirinha, o Karl Popper diz que tá tudo bem você ser intolerante com pessoas intolerantes. Você pode ser uma pessoa intolerante se uma pessoa for intolerante. Porque a intolerância, ela é intolerante. Aí você não pode deixar que pessoas nazistas existam porque
eles são intolerantes. Nem pessoas más. Nem pessoas que não concordam com o padrão bom. Porque eles são intolerantes. Baseado em Karl Popper. E se você for estudar Karl Popper, você vê que ele não falou sobre isso em nenhum momento. Eu não gosto de defender o Karl Popper, porque para mim ele não é um bom pesquisador. Na verdade, o Karl Popper ele é um problema. Ele diz que tudo que não é ciência é pseudociência, que é um grande, para mim, é uma arrogância muito grande. Ah, ele também tem outros problemas que não vêm ao caso. Foi um dos grandes popularizadores da falseabilidade, né? Que é curioso. Mas esse assunto, Popper tinha razão mesmo. O Popper ele tinha algumas preocupações. E uma delas era a manipulação por parte dos poderes para com a sociedade, impondo ou inflando coercitivamente alguns assuntos para que eles se rebelem sem o conhecimento para tal. E isso poderia ser um gerador de ignorância. Mas a última coisa que você deve fazer com a ignorância é o uso de fogo. E adivinha, na tirinha lá tinha justamente você usar a porrada, você usar a cacetete, você usar chute. Porque sim, né? E bem, chamaram. E o Castanhari foi questionado com isso. E o responsável pelas fontes do Castanhari foi chamado para o podcast do 3K quando o nosso amado Monark foi de base. Eu acho que foi um dia seguinte ou depois que o Monark comentou aquilo ali. Foi um dos responsáveis, um dos especialistas. E ele comentou uma atrocidade, porque ele reafirmou o comentário. De que temos sim que usar a ignorância contra ignorantes. Porque ele é um especialista. Pode não saber de nada, né? Mas ele tem a autoridade para falar que é especialista. Mas, enfim. São 2 episódios que eu uso para dizer que o Castanhari não sabe de nada. Prosseguindo, um dia eu entro no Twitter e as pessoas estão questionando as fontes do Castanhari. Eu fiquei extremamente feliz. Porque olha só, finalmente um dos pilares da ignorância do Brasil, ignorância mental, né? Finalmente está sendo questionado. Coisa boa. Que coisa. Que coisa. Ah, a felicidade entrou em mim. Só que aí. Só que eu ouvi o motivo. O motivo principal pelas pessoas estarem questionando as fontes e também a credulidade era porque o Castanhari disse que o Holodomor existiu. Quando eu vi aquilo, eu percebi. Lembrei daquele momento antigo que eu tinha tido. Então é isso que aquele cara tinha de argumento, era isso? E aí, eu fui ver o vídeo do Ian Neves comentando sobre o caso. E o Ian Neves disse que o Holodomor é uma mentira, de que não foi uma colheita forçada, na verdade foi uma aplicabilidade, e que o que seja, né? Não, a seca daquele período foi uma seca generalizada, mas botam muita culpa no governo, porque sim. E quem popularizou que o Holodomor foi de fato um caso ocorrido foram pessoas da Alemanha. Então, se você está apoiando esse movimento, você está justamente usando uma propaganda alemã de um período nocivo. Então, não compactue com a mensagem. Nesse momento, eu fiquei preocupado, óbvio, e fui ler as tais fontes que ele tinha deixado na descrição. Eu não li o livro inteiro, né, porque eram tipo 300 páginas, mas eu li o artigo remetente de que, sim, era uma propaganda oriunda de alemãos daquele período. E ok, aceitei, né? Ah, caramba, que coisa. Então o Holodomor foi fake natty. Putz. Eu fiquei em um impasse, né? Pô, caramba, teve seca naquele período inteiro. E o Holodomor foi uma mentira e tal. Bah, beleza. Ok, só que com o tempo, eu fui conhecendo o Ian Neves.
Eu tinha visto pela primeira vez, eu tinha botado assim, Holodomor fake, e apareceu o vídeo dele. Eu fui conhecendo o Ian Neves, e ao ter contato com as suas produções midiáticas, eu percebi que ele é um grande caluniador, um mentiroso, um cara que não trabalha com a verdade, muito pelo contrário, ele trabalha com o ego. Ele, além de caluniar, além de ser mentiroso, ele gosta muito de inflar a própria imagem e não corresponder com aquilo que ele acredita. É uma pessoa que claramente está afundada nas suas próprias ideologias e infelizmente não consegue aplicar aquilo que ela mesma pensa. É como se ela fosse papagaio de suas próprias ideias. E aí eu já estava questionando de novo a existência disso. E eu fui à procura e vi que o Holodomor, na verdade, era uma verdade. E que isso não passava de uma grande propaganda anti holodomorismo, sabe? Não, isso é uma mentira, porque o governo russo era perfeito. Não, você é mentiroso, fascista. Ah. E aí, que é a esmo, né? Bom, pronto. Aparentemente as coisas estão finalizadas aqui pra mim. Só que aí o Brazas, ele foi e fez um vídeo comentando, desmistificando essa ideia de que o Ian Neves propagou. Essa ideia do Ian Neves, eu coloco o Ian Neves aqui, gente, porque foi onde eu tive o contato. Claro que ele não foi o primeiro, né? Mas ele é um dos principais no YouTube a ter difundido essa imagem de que quem concorda que o Holodomor existiu é uma pessoa que está compactuando com propagandas nazistas. E que não é o caso. Na verdade, se você caiu nessa pegadinha, sinta-se acolhido, porque eu também caí. E saiba mais uma vez de que você foi manipulado por uma pessoa invejosa, por uma pessoa caluniadora, por uma pessoa que não sabe nada da vida e, na verdade, implica muito com a sociedade porque ele tem inveja dela mesma. Ciúmes, teria muitas outras coisas, mas a gente não pode falar aqui no YouTube e na Twitch. Mas enfim. Estou esperando muito, estou aguardando demais esse vídeo do Thiago Brazas. Eu chamo Thiago Brazas, né? Thiago Brazão de Armas. Respondendo assim perfeitamente, agarrado nos registros, historicamente registrado lá. Quero ver esse vídeo perfeito dele, comentando sobre Holodomor, para finalmente selar o caixão que um dia foi aberto para mim. Porque para mim é um dos episódios mais horríveis da humanidade e que simplesmente fui chamado de nazista por dizer que ele existiu. E queria dar um fim nisso, né? De colocar um pedestal, pelo menos na averiguação do nosso Thiago Brazas, de que isso passa por um grande chavões. Enfim, não estou dizendo que o Thiago ele é o detentor da verdade, muito pelo contrário. Estou dizendo que ele é um cara absurdamente estudado e no segundo vídeo resposta dele ao Gaiofato, ele deixou bem evidente que suas fontes eram revisadas, que as fontes dele estavam nas melhores academias do mundo, de que os professores que eram credenciados, eles também eram verificados e eles eram ornados por blá 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 blá. Enquanto quem estava contra-argumentando, o que era o Gaiofato, não passava de mentiras. O próprio livro que ele citou, que seria um contraponto ao Tiago Braga, era um livro que não existia, enquanto o cara estava dizendo que ele não tinha fontes. Então, assim, foi bem forte, né? Você vê a disparidade de fontes entre os dois, principalmente quando a gente está falando sobre história, né? Mas enfim, esse vendaval inteiro aqui que eu comentei foi porque o rapaz trouxe o comentário sobre Holodomor e eu queria algum momento comentar sobre isso, porque pra mim é importante. Holodomor pra mim foi importante. Na verdade, pra mim, Holodomor, se não é o episódio mais triste da nossa humanidade, é um dos.